Muito bem. Então, pessoal, prestem atenção, né, porque, assim, essa troca depois entre vocês e entre as gurias é bem importante, né, pra gente ver o que se tem alguma coisa equivocada, se não tem, se tá claro, tá? Então, aí depois eu conto com vocês pra gente fazer essa argumentação final. Bruno, fica à vontade. Uhum. Então, pessoal, o intuito, né, a gente preconizou esse trabalho para testar, né, uma intervenção que vem sendo nova também até na área da educação física, que é o treinamento de potência, né, uma intervenção baseada no ganho de potência muscular. E esse é um tema emergente no mundo na área acadêmica, tanto no sport science quanto na ciência voltada para parte clínica e reabilitação. O meu professor, né, o professor Roney, ele junto com o Sebastian Hattel e outros pesquisadores também do mundo todo, eles estudavam a mesma coisa, eles estudavam o treinamento físico, a intervenção clínica, né, para melhora da performance e qualidade de vida de idosos. Isso daqui no meu grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa em treinamento de força, é uma linha de pesquisa já de anos, já desde 2010, acho, eles já trabalham com isso. E estudando muito esse tema, ao longo dos anos, foi se percebendo que o estímulo que se aplica no treinamento, ele é muito importante por duas vias. A via morfológica, ou seja, a melhora do perfil muscular, a melhora do perfil lipídico, da densidade óssea, mas também por outra via, que seria a via neural. Seria uma via mais ligada ao caráter central da ativação do sistema nervoso para contração muscular e para eficiência da contração muscular e produção de força, produção de potência e uma melhora da performance, por assim dizer. E estudando o tema, separando em morfológico, músculo, força e potência, foi se percebendo que a perda da massa muscular, a sarcopenia, ela não tinha tanta correlação com os desfechos positivos de saúde nos idosos. A força, ela tinha um pouco mais de correlação com esses desfechos negativos e positivos. Mas a potência, sobretudo, ela era o que mais explicava dentre essas características, os desfechos negativos. Então, o que seria a potência muscular? Potência é a capacidade de produção de força em um curto intervalo. Quanto mais rápido uma pessoa produz força, mais potente ela é. Assim como quanto mais forte, quanto mais força ela produz, também, em teoria, mais potente ela é. Mas na medida em que a gente acha uma força ideal para a menor velocidade possível, isso daí seria o mais potente possível. E as atividades do dia a dia que a gente produz, que a gente faz, como levantar de uma cadeira, como entrar num ambiente que a gente vai cair, induzir uma queda, mas usar o sistema musculoesquelético para prevenir essa queda, para subir uma escada, a potência ela está muito associada aos desfechos positivos de todas essas situações que eu mencionei para vocês. Então, começou muito recentemente se adaptar o treinamento físico para induzir essas adaptações que mimetizam a potência, em que melhora, então, as capacidades funcionais do dia a dia das pessoas. E ano retrasado, acho, teve um congresso, não, foi ano passado. Foi ano passado, teve o primeiro simpósio, não sei se foi congresso, simpósio, do termo Power Penny, que o professor Roney está
propondo o termo da perda da potência ser introduzido na literatura para conscientizar tanto os pesquisadores, primeiro os pesquisadores para depois a população como geral, né, que a potência muscular ela é um tema muito importante e existem diversas formas de tanto prescrever um treinamento para gerar a potência e ter as adaptações neurais da potência, tanto como formas de avaliar. Então, nesse primeiro encontro, né, se discutiu muito de por que a potência é importante, formas de avaliar. Então, vários pesquisadores do mundo inteiro estavam lá debatendo qual seria a melhor forma de avaliar a potência, qual seria a melhor forma de treinar a potência, se a potência é segura, isso já é quase que um consenso que ela é segura, mas dependendo do exercício, dependendo do grau de atividade do indivíduo, de qual articulação está trabalhando. Então, é um tema novo, né? Não tem tanta coisa na literatura a respeito disso, mas já tem o suficiente para a gente começar a disseminar isso e trabalhar em cima disso. Então, acho que o projeto das meninas é um baita, um grande expoente, né? Porque a gente já viu, né, que já tem meta-análise e revisão sistemática sobre treinamento de potência na população de Parkinson, e a conclusão foi que tem poucos estudos, né? Então a gente precisa estudar mais. Acho que é isso. Tá, isso aí, Bruno. Por que que a gente está entrando nesse assunto, né? Isso é uma coisa assim que faz a gente repensar como fisioterapeuta, né? E a gente teve o trabalho de doutorado da Jéssica, que não está aqui, ela não pôde participar hoje, e até o Daniel é que está fazendo, o Daniel, aluno de graduação, está acompanhando ela, enfim. Que a gente acabou levando um susto, assim, que a gente fez todo um protocolo, tanto de fisioterapia aquática quanto fisioterapia em solo, com pacientes com Parkinson lá, né, na URGS, enfim, com o professor Roney. E a gente acabou, só que o professor Roney, ele não estava tão diretamente relacionado a esse projeto, vamos dizer assim. E a gente fez um protocolo de fisioterapia, vamos dizer assim, bastante convencional para quem está acostumado, né? Então, assim, a gente fez todo um protocolo voltado para musculatura extensora, com exercícios, né, um protocolo muito fechadinho, muito bonitinho, enfim. Conseguimos, inclusive, publicar o protocolo agora, e a gente, né, quis testar se ele era eficiente para diversos desfechos, assim, tanto para funcionalidade, mobilidade, flexibilidade e força, que era o tema que a gente queria entrar, até porque a gente sabe que o paciente com doença de Parkinson, ele tem que ganhar muito em força da musculatura extensora, principalmente, né? E aí que a gente levou um baque do trabalho da Jéssica, né, de doutorado, que a gente viu que esse protocolo melhora muita coisa, mobilidade, flexibilidade, tudo que a gente está bem acostumado dentro da fisioterapia, mas quando se trata de força, não melhorou, né, não melhorou praticamente nada, né, eu vou dizer assim que até em alguns pacientes os dados ficaram piores, e isso nos assustou bastante, assim, até que ponto que a gente, com esses protocolos de fisioterapia que a gente está acostumado a propor, né, então os alunos que me conhecem aqui sabem o quão apaixonada eu sou pela fisioterapia aquática, e, né, até que ponto que esse tipo de protocolo realmente está trabalhando força nesses pacientes, que também é importante, né. E aí que entra esse trabalho, né, então, assim, o trabalho de doutorado da Jéssica vai vir como uma crítica construtiva dentro da área da fisioterapia, dizendo assim, que a maioria dos nossos protocolos estão voltados muito mais para um ganho de função, de mobilidade, tudo isso que eu estou falando para vocês, mas quando a gente fala em força, potência, infelizmente os nossos protocolos têm muito, né, ficam, assim, muito a desejar, vamos dizer assim. E é nisso que a gente está vindo. Então, ao mesmo tempo que a gente vai fazer uma crítica com o trabalho da Jéssica, as 2 mestrandas estão vindo para tentar reverter essa situação, tá. E aí o trabalho delas é bem isso, é voltado muito na potência muscular, justamente para a gente tentar demonstrar que sim, através de um protocolo de fisioterapia, utilizando
um treinamento, né, que envolva a potência, quem sabe esse não possa ser eficaz, então, para o ganho de força que a gente tanto espera nessas pessoas, né. Então é por isso aí é que entra o Bruno, aí é que entrou o professor Roney, então, que a gente vai tentar fazer esse trabalho um pouquinho diferente, né. E aí, Bruno, é isso que eu queria que tu só explicasse para o pessoal, porque a gente está falando muito de treino de potência, mas tenho certeza que aqui vocês não estão entendendo o que que difere de um treinamento normal de fisioterapia, tá? Uhum. Daí que eu quero que tu entre um pouquinho, né, explicando o que que é uma RM, essa parte bem básica, assim, só para o pessoal entender como é que a gente faz. A gente pode sim fazer fisioterapia neles, com os mesmos exercícios que a gente faz, só que o que que a gente modifica para que esse exercício seja considerado, né, um treinamento que envolva a potência muscular, tá? Uhum. Então, uma coisa que o professor Roney fala e que é só checar na literatura, né, é que no mundo todo não tem muito essa distinção entre fisioterapia e educação física e treinamento de força. O que os profissionais da saúde nesse ramo na área clínica fazem, né, é aplicar um estímulo controlado, mensurável, que tu descreve, e os pacientes eles vão ter uma resposta, né? Aplica o estímulo e tem resposta. Então, quando a gente fala de treinamento de potência, a gente quer primeiro mensurar a força, porque a força é muito importante para a produção de potência, e mensurar a velocidade, né? Eu sei que na fisioterapia é muito comum o ganho de amplitude, né? A aplicação de resistência progressiva com elástico, ó, variável, né? Se segue mais ou menos um protocolo, né? Ganho de amplitude, resistência com elástico, e depois vai adicionando peso e exercício de cadeia cinética aberta, né? Mas são fases de uma reabilitação. Então, na medida que a gente vai saindo dessas fases mais iniciais, a gente vai chegando em fases em que a pessoa precisa de mais estímulo para ter resposta, né? Então, é nessa parte que eu acho que a educação física aqui no Brasil, ela se especializou mais, né? De sair de uma condição mais de reabilitação para dar continuidade para o ganho de função das pessoas. Então, num treinamento de potência, a gente tende a preconizar grupos musculares mais importantes para a função, né? Então, a gente vai ver muito com membros inferiores na literatura, em exercícios como leg press ou o agachamento. Então, são musculaturas muito importantes para a funcionalidade. Então, os estudos focam muito nesse tipo de exercício, né? E a gente quantifica eles nos estudos para a gente ter reprodutibilidade, para o pessoal ler e entender. Ah, é assim que se faz. Ah, foi com essa carga, foi com esse percentual da força que eles usaram. Então, a gente usa muito o teste de 1RM para quantificar a resistência que a gente vai aplicar nos nossos sujeitos. Então, a gente faz um teste, a gente familiariza as pessoas com um teste em que a gente vai aumentando progressivamente a carga para um exercício com amplitude delimitada e bem familiarizado, e na medida que a gente consegue achar essa carga máxima que o paciente consegue levantar para uma repetição, ou se a gente tem algum receio e a gente quiser estimar essa carga, a gente também pode, com uma carga submáxima, a gente aplica numa equação e a gente estima essa carga máxima. A gente pode fazer até, inclusive, por percepção subjetiva do esforço. Algumas escalas, elas têm uma correlação altíssima com a carga máxima dos pacientes. Então, tem várias formas de quantificar essa intensidade que a gente vai aplicar na intervenção, né? Então, a gente precisa muito bem quantificar essa carga com alguns testes definidos e protocolar o treinamento, a intervenção, né? Então, no treinamento de potência, a gente sempre trabalha com faixas submáximas do indivíduo e com a maior intuição da velocidade do movimento. Então, a gente vai sempre pedir para o paciente para ele realizar a execução do movimento, do exercício, da forma mais rápida que ele consegue, possível.
e controlar, daí, isso na fase concêntrica. Então, e daí na fase excêntrica, controlar para não ter nenhum tipo de lesão, desaceleração que possa provocar algum desconforto no paciente. Então, esse é um treinamento também que se evita a fadiga. Então, a gente evita que o paciente ele se sinta muito cansado depois do exercício. A gente pede para ele fazer ali no máximo 8, 10 repetições no máximo, e aí a gente aplica uma escala para ele, pergunta quanto que ele está cansado, e se ele der uma nota 8 de 10, a gente passou do ponto. A gente não quer que ele se canse. Justamente para ter aquelas adaptações neurais de caráter mais central que a gente preconiza, porque a fadiga ela é meio contraproducente para essas adaptações. Então, esse é um ponto-chave do treinamento de potência. É pegar exercícios específicos, avaliar a carga deles com as ferramentas que a gente tem, e aí prescrever um treinamento, auxiliar os participantes com instruções para a realização da potência, com intervalos maiores de descanso entre cada série, ou até poucas séries, né? Um volume baixo, a gente não precisa dar 3, 4 séries, a gente pode passar uma série, 2 séries por sessão, que eles vão ter adaptações positivas com esse treinamento progressivo. Tem que ser progressivo para o corpo receber o estímulo, se adaptar ao estímulo e aí adicionar um estímulo novo. Então, assim, né, Bruno, geralmente a gente começa o treinamento com 35, 40% dessa repetição máxima, né? E aí a gente vai aumentando gradativamente com o passar das semanas, chegando a 70%, é o que vocês chegam mais ou menos, né? No máximo? Então, teve estudos com nonagenários, né, idosos acima de 90 anos, que se começou o protocolo com 30% da força máxima deles, então uma fração pequena da força total deles, né, e foi progredindo até 60%, 80%, né, que é uma coisa pesada, mas a gente não precisa chegar nesses 80%. No protocolo do projeto, né, a gente colocou de 30, começar na primeira semana com 30, até 60% na última. Então, a gente já sabe que esses são ganhos consistentes de potência, essa faixa de intensidade, né? Ótimo. Gente, tá claro? Ficou claro a explicação? Todo mundo entendeu? Porque isso é uma coisa que a gente não está muito acostumado a fazer, né? Principalmente, assim, eu tô falando na minha área, né? Dentro da área da neuro. A gente não é acostumado nem um pouco a fazer esse tipo de coisa. A gente sempre vai dentro do que o paciente consegue fazer. Daí, numa outra sessão, a gente aumenta um pouco, a gente melhora um pouco, a gente dificulta um pouco mais. Mas a gente não tem esse controle rigoroso de carga, né? E a gente sabe que muita gente às vezes, tu pensa em paciente neurológico, tu sempre pensa em pessoas muito debilitadas, é difícil reabilitar, enfim, mas quem é daqui, muitas pessoas aqui são neuro há muito tempo, né? Tem uma vasta experiência, e a gente sabe que tem muitas doenças neurodegenerativas, principalmente ali logo no início, quando a pessoa descobre, e que a gente pode contribuir muito, principalmente com esse tipo de treinamento, né? Então, óbvio que para pacientes muito mais comprometidos se torna muito mais difícil fazer isso, mas tem muitos pacientes dentro da fisioneurológica que a gente conseguiria abordar esse tipo de treinamento. Eu tenho certeza que eles teriam muito mais ganho, né, do que a gente ficar muitas vezes num controle subjetivo do terapeuta, né? A gente tem muito esse controle subjetivo do terapeuta, né? A gente não tem muito essa rotina de ter ali em números certinhos, né? É difícil isso para um físio. Então, é por isso que a gente está aí tentando introduzir esses projetos até para a gente aprender mais, né? E quem sabe melhorar ainda mais a vida dessas pessoas. Muito bem, Bruno, obrigada. Thaís, Bruna, querem falar um pouquinho agora sobre o projeto? Aí o pessoal vai entendendo onde a gente quer chegar, tá? Oi, gente, boa noite, então.
Deixa eu ver como é que a gente vai resumir. Porque a gente está na fase final de escrita do projeto e a gente fez uma lista, então, de testes e avaliações que a gente vai fazer no pré. A ideia é a gente pegar a população com Parkinson, que já tem um grupo bem forte lá na ESEF de pacientes que frequentam diferentes programas de extensão, já participaram de outros estudos, então a gente tem uma lista, né, pelo que eu entendi no grupo. E, enfim, daí a gente vai avaliar, a gente ainda não tem o N, a gente vai fazer um piloto primeiro, depois a gente vai fazer o cálculo amostral, mas a ideia é fazer teste pré e pós dessa intervenção, que a prof. Mencionou, que já foi publicada pelas meninas, só que foi publicada a versão da intervenção de fisioterapia convencional, e a gente vai aplicar essa versão e outra adaptada ao treinamento de potência. Então, a gente vai pegar essa lista de exercícios e aqueles que forem possíveis, a gente vai aplicar na maior velocidade possível. Que tem alguns que não seria interessante de fazer, que são de mobilidade, etc. Mas os que trabalham força, a gente vai fazer em velocidade, na máxima velocidade, como o Bruno falou, e controlando a fase excêntrica. A ideia é a gente fazer a bateria de testes pré, daí a gente vai aplicar esse protocolo de 12 semanas, e a gente vai avaliar no meio do protocolo, então na semana 6, para ver quanto tempo também esses pacientes demoram para se adaptar ao treino. E depois, quando fechar as 12 semanas, a gente vai avaliar de novo e vai fazer um follow-up de 4 semanas. Tu quer que eu cite os testes que a gente vai fazer, prof? Eu acho que sim, vocês não chegaram a. Eu até esqueci de pedir para vocês fazer uma apresentaçãozinha rápida, principalmente com a metodologia, assim. Mas se vocês quiserem abram o projeto, conseguem abrir o projeto aí, e daí a Sim. gente compartilha com eles, só para mostrar mais ou menos quais são os exercícios que a gente pensou. Porque assim, né, pessoal, dentro desse treinamento, ele é um treinamento bem completo, né? Onde a gente vai fazer todo um aquecimento inicial, a gente vai fazer. Opa, voltou. A gente vai fazer todo um aquecimento, a gente vai ter alguns exercícios de mobilidade. Então, assim, é um treinamento bem completo, tá? É uma sessão bem completa de exercícios. E aí, nos exercícios que a gente puder aplicar esse treinamento com potência, a gente vai aplicar, né? Então, as gurias vão abrir ali depois. E só para mostrar para vocês quais são os exercícios, enfim, que a gente tem nesse protocolo. E são dois grandes grupos. Um grupo a gente vai fazer um treinamento totalmente usual, convencional, como a maioria dos fisioterapeutas fazem, né? Aquela progressão conforme o paciente vai evoluindo, conforme a sensibilidade do terapeuta, e um segundo grupo a gente vai evoluir através desse treinamento, como o Bruno explicou, né? Através de um percentual da força máxima que esse paciente consegue, justamente para ver se a gente encontra essa diferença que a gente está falando tanto aqui, tá? Então, por isso que a gente traz ali, ó, é feito de um protocolo multicomponente, porque ele é um protocolo realmente multicomponente, tem vários componentes nele, de flexibilidade, de mobilidade, de força, né, de volta calma, enfim, com ênfase no treinamento de potência muscular sobre indivíduos com doença de Parkinson, né? Então, aqui o principal desfecho que a gente traz é a bradicinesia. Então, a gente sabe que o paciente com Parkinson, ele é bem lento, né? E aí o treinamento de potência ele vem justamente para ir contra essa lentidão e essa bradicinesia que se instala no paciente, tá? Então aí as gurias já Na vão mais página direto para a 24. metodologia. Isso, já vão direto para a metodologia, que daí vocês vão falando, né? Óbvio que os alunos não precisam ir lendo, mas vocês só vão se embasando ali na metodologia e vão explicando, gurias, tá? Tá. Daí que. Deixa eu ver a página que tá. Aqui já é? Pode subir, sobe um pouquinho mais. Aí, ó. Aí, Aqui? isto.
Leiam assim, critérios de inclusão, critérios de exclusão. Certo. Então, critérios de inclusão serão pessoas com diagnóstico de Parkinson e a classificação de 1 a 3 pela escala Roen-Yar, que seria de leve até moderado. E com o diagnóstico de doença de Parkinson do tipo rígido acinético, porque tem diferentes subtipos da doença, então a gente vai afunilar um pouco mais para pegar uma amostra mais homogênea nesse sentido. A faixa etária de 50 a 85 anos, que vão ter que atingir uma pontuação mínima de 21 na escala MoCA, que é uma escala de cognição, e que aceitem participar e assinem o termo de consentimento. Os critérios de exclusão, então, seriam doenças neurológicas prévias associadas, distúrbios do sistema vestibular, alteração no padrão do uso da levodopa durante o estudo, cardiopatias graves, hipertensão arterial não controlada, cirurgias prévias na coluna, tumores ou infecção na coluna vertebral e doenças inflamatórias da coluna. Porque, de acordo com o protocolo que a gente vai usar, né, isso impediria as pessoas de realizar boa parte dos exercícios que estão ali. Uhum. Então, o desenho aqui dos momentos da pesquisa, que nem a gente citou, que vai ter o T0, que é a avaliação inicial, aí começa a intervenção, depois 6 semanas fazendo a intervenção, a gente faz uma nova avaliação intermediária, 6 semanas acaba a intervenção, faz a avaliação final, e 4 semanas depois faz o follow-up. Daí aqui são os instrumentos pré-triagem. Então, antes de começar a intervenção, a gente vai aplicar esses instrumentos, que tem um questionário de identificação e anamnese, a escala de Roen-Yar modificada, que nem a gente falou que tem que estar entre 1 e 3, é a gravidade da doença. Se eu estiver muito rápido, me fala. A MoCA, que é da cognição. Aqui o PDRS é a parte 3, que seria a parte que pega a função motora, né? Porque o PDRS é uma escala super extensa que avalia diversos domínios e nem todos seriam interessantes, assim. Então a gente vai foca na parte motora, né? Que correlaciona com a bradicinesia principalmente, então que é o nosso desfecho principal. Aí aqui o teste. Bruna, deixa eu só te falar uma coisa que eu lembrei agora. Depois, deixa anotado aí, Thaís, para vocês entrarem em contato com a Katine, que está aqui, para vocês deixarem anotadinho ali, porque assim, podem perguntar como é que instrumento vocês utilizaram para identificar que esse indivíduo com Parkinson é do tipo rígido acinético. Então, assim, dentro do PDRS, tem ali, eu não sei se vocês já, né, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu me lembro, acho que não, mas existe, através do PDRS, uma maneira da gente identificar se esse paciente realmente é do subtipo rígido acinético. Então, conversem com a Katine depois, que ela passa para vocês isso bem certinho. Tá, Katine? Por favor. Conversando. Pronto. Combinado. Então, dando seguimento, os pacientes vão fazer o teste de força de um RM, que o Bruno explicou para nós antes. E baseado no resultado do teste de um RM, vai ser decidida as cargas dos exercícios que eles vão fazer durante as intervenções. Tanto quem vai fazer o convencional, como quem vai fazer o de potência. A gente vai fazer teste de força de musculatura periférica, então a gente vai usar um dinamômetro portátil, que a Prof adquiriu há pouco tempo para o grupo, a gente ainda está se familiarizando com o uso dele. Mas ele é mais prático do que usar o Cybex, pelo que a gente entendeu, porque o dinamômetro isocinético, que seria o Cybex, é no trambolho, para começar. E tem que ir lá, depende de ir até a sala do LAPEX, está disponível lá a pessoa que maneja, que seria o Bruno também, né? Não que o Bruno não seja disponível, ele é bem disponível, mas para a gente minimizar isso. E aí a gente consegue usar esse dinamômetro, que ele é muito menorzinho e dá para botar no aplicativo no celular, enfim, a gente vai ter esses dados de uma forma mais facilitada. Daí a gente vai medir a potência durante os exercícios de potência com um potenciômetro linear,
que eu acho que o Bruno daí explica melhor do que nós, assim, a gente também não é muito familiarizada com esse aparelho, mas pelo que eu entendi é para a gente ter certeza que o paciente vai estar fazendo o treino de potência durante aquele exercício, em vez de ser tão subjetivo, né? Quer que eu explique o potenciômetro? Por favor, Bruno. O potenciômetro, ele é um aparelho em que tem uma célula de carga dentro dele, mas ela capta muito bem a velocidade em que essa carga está sendo deformada, né? Então, ele calcula, em última instância, a potência que os participantes estão fazendo naquela ação muscular. Então, é um aparelho que ele tem uma cordinha que tu prende na carga que está sendo deslocada, que pode ser tanto o peso do corpo, então, se a gente quiser botar um cinto no participante e aí prender essa corda no cinto dele, a gente vai captar com precisão a velocidade e a força que ele vai estar aplicando nessa corda. E aí a gente vai conseguir calcular a potência. Se a gente quiser botar num exercício, a gente pode prender ela talvez no pé do participante, mas se a gente está colocando carga no exercício, a gente prende daí esse potenciômetro na própria carga, né? Na carga que está sendo colocada. E a gente calcula a potência com esse aparelho. Obrigada, Bruno. Porque no caso, a gente, dentro do protocolo de intervenção, a gente vai fazer alguns exercícios nas máquinas lá da academia de musculação. A gente vai usar o aparelho de extensão de joelho, o aparelho de agachamento guiado e o aparelho de extensão de tronco. Então, esses daí que daria para utilizar. Para conectar com a carga, né? E os outros aí são exercícios mais de peso livre, movimento do peso do corpo. Isso. Então, dando continuidade às avaliações, as pessoas vão fazer o teste de sentar e levantar 5 vezes. E aí marcar o tempo, né, que elas levam para fazer. A rigidez por elastografia, então vai ser uma avaliação com ultrassom. Que a gente vai avaliar a musculatura de tronco. Agora, não me lembro se a gente vai avaliar... Transverso do abdômen, se não me engano. Sim, é só o tronco, né? Perna não. Só o tronco, Então, flexores e extensores de tronco. Isso. Teste de sentar e alcançar no banco de Wells, de flexibilidade. A gente vai fazer uma avaliação postural com um aplicativo também, que daí a gente baixa a foto do paciente de lado e a gente bota nesse aplicativo, ele mede os ângulos de vértebras específicas para ver o grau dessa postura cifótica, que é muito comum nos pacientes com Parkinson, e a gente vai ver se vai ter alteração nesse sentido também na intervenção. Vai ter avaliação no DEXA, de composição corporal. E acabou. Então, a gente prevê que vai levar umas 4 horas a avaliação pré e pós. Follow-up. Agora vamos pro protocolo, prof. Isso, acho que vocês podem mostrar o protocolo rapidamente, assim, quais são os exercícios que a gente pensou em incluir nele, tá? Então, o protocolo que a gente programou, assim, para fazer seria composto do aquecimento, daí na esteira, a gente dividiu por níveis esse protocolo. Então, nível fácil, moderado e difícil, de acordo com a velocidade, né? Então, a gente vai fazer um ajuste da velocidade para poder ver os níveis ali. Depois, exercícios de rotação de tronco. Um pouquinho. Deixa só, eu até quero ouvir a opinião do Bruno aqui. Eu estava pensando, assim, mas isso foi uma coisa, assim, que me veio na cabeça, assim, quando eu realmente estava fazendo exercício na esteira. Tu acha que seria muito... Vamos usar a palavra petulante ou perigoso, não sei, da gente tentar fazer uma marcha de costas com esses pacientes?
para pacientes não tão comprometidos, vamos dizer assim. Então, assim, esse seria um nível de dificuldade que tem ali, tá? O paciente não consegue, a gente vai deixar ele de frente, tudo bem. Mas para os pacientes que a gente sabe que tem alguns que toleram esse tipo de coisa, a gente fazer uma marcha de costas. Porque não existe marcha melhor para ativar a musculatura extensora do que fazer essa marcha, né? Não sei, tu já está acostumado a fazer isso? Vocês já fizeram? Não? Eu nunca fiz, prof. Eu acho que se fosse na esteira, eu acho um pouco complicado, né? Talvez se primeiro nível fosse no... Se tiver muito barulho, me falem aí, pessoal. Não. Não, tá tranquilo. Se o primeiro nível fosse no solo, e aí talvez para os mais avançados na esteira, mas acho que tem que achar uma forma de padronizar, né? Então, se os indivíduos eles tolerarem, todos eles conseguirem tolerar, né, a marcha de costas no solo, daí, quem sabe, sim. Eu acho que só é importante padronizar, né, para a gente não ter muito desvio. Talvez os que conseguem e também tem benefícios, né? Os que não conseguem, talvez eles não tenham benefícios e aí a gente não tem muito como uma padronização do estímulo que a gente está dando, né? Pois é, porque tu sabe que tinha um personal trabalhando com 2 idosos do meu lado, assim, e ele estava, com certeza, ele estava tendo essa visão, assim, e ele estava trabalhando com os idosos fazendo essa marcha de costas, assim, sabe? Claro, já eram pessoas que eu acho que já estavam bem acostumadas àquilo, e eu achei espetacular, assim, a maneira como eles estavam caminhando e o quanto eles estimulam os extensores de tronco nessa marcha, sabe? Daí eu olhei aquilo ali, eu pensei, né, por que não? Mas só que, claro, eu tenho certeza que alguns pacientes conseguiriam e outros de maneira nenhuma conseguiriam, né? No E grupo daí tu das... acha que seria muito ruim a gente adotar para os que conseguissem a gente fazer e os que não conseguissem, porque como é um aquecimento no caso, né? Não sei, fiquei pensando nisso, assim. Eu acho que até o Guilherme levantou a mão, não sei se o Guilherme quer contribuir com isso. Professora, eu tive uma ideia quando a senhora falou isso. Eu não sei onde vão ser aplicados os testes, enfim, né? Essa escala para fazer a marcha, né, de costas. Mas a gente, dependendo do lugar, a gente consegue, se for possível fazer em outro lugar, por exemplo. Tem, por exemplo, uma clínica onde eu trabalho, não é possível? Não é possível porque eles vão estar tudo lá no LAPEX, lá, né? Então, eles vão fazer isso e já vão estar lá no ambiente que tem uma academia própria para utilizar os outros aparelhos que a gente vai precisar. Porque, claro, se a gente tivesse uma esteira com suporte de peso, enfim, Pois é. aí A gente pode ficaria até perfeito, remover o né? peso. Todos fariam, né? Eu Mas até não tem. consigo que a gente faça em algum lugar, assim, né? Mas aí teria que ir para outro lugar fazer. Na clínica onde eu trabalhava, onde eu era responsável, eu sei que a gente consegue fazer. É, mas é que não dá, Guilherme. Obrigada, é porque eles já estão lá, então eles vão ter que fazer todo o protocolo lá, Ah, tá. entende? Não dá para ir em 2 lugares. Perfeito, Mas perfeito. se a gente tivesse esse suporte de peso, daria para colocar todos, não tem risco de queda, né? Mas só me passou pela cabeça assim, se a gente, poxa, esse paciente consegue fazer, enfim. Ah, e esse vai fazer de costas, mas aí, claro, a gente acaba criando mais um viés, né? Foi só uma viagem, assim, só viajei um pouco. Não, se fosse na piscina, a gente se garantia em segurar os pacientes. Exatamente. O medo é grande, ainda mais o perfil ali que a gente viu, já conhece alguns Sim. deles ali, a gente acha que É poderia ficar perigoso, meio né? arriscado, assim, sabe? Risco de queda e tal, mas sei, Então se tá. for no solo. Quem Tá, sabe um dia. Toca a ficha. exercício, então, de rotação de tronco, não vou me deter, assim, todos os níveis, porque o protocolo é grande, né? Então, Uhum. nível fácil, moderado, difícil, ali com algumas variações, um semi-ajoelhado, inclinação lateral, também dividido em níveis, sentado na cadeira, flexão na parede, depois flexão no chão, com o apoio dos joelhos e depois sem apoio dos joelhos. Extensão de tronco, então, sobre a bola. Primeiro no chão, depois com a bola. Então, esse último nível aqui acaba ficando bem mais difícil, né? Mas a gente acha que alguns pacientes vão conseguir fazer. Já fizeram, né, no protocolo das gurias.
depois a extensão de tronco com apoio de antebraços no chão, depois apoio atrás do pescoço e depois o nível difícil com os membros superiores estendidos. Então, bem ativação ali de extensores. Remada baixa com faixa elástica. Então, a gente vai acabar variando aí a resistência das faixas. O exercício de ponte, que a gente vai variar com adicional de carga, resistência de halter em cima do quadril ali. O nível difícil em apoio unipodal, para fazer a ponte. Extensão de tronco com bola, então ajoelhado no chão, fazendo a extensão e retornando à posição inicial. Nível moderado, sentado em cadeira, e nível difícil de pé. Subir e descer o degrau, também com 3 variações, com apoio dos membros superiores, depois utilizando o peso nas mãos, sem apoio, e o nível difícil aumentada aí a altura do degrau, e com carga também nos membros superiores. O good morning também, sentado, utilizando o bastão, sem carga. Nível moderado, com carga leve, ou somente o bastão, realizar de pé, né, o exercício. E o último nível ali, fazer a flexão de tronco e depois retornar para neutro com carga adicionada. Sentar e levantar da cadeira, também com 3 variações. A primeira com apoio no terapeuta, a segunda sem apoio, e a terceira com os braços cruzados à frente. Plant dorse, alternando de variações também, um com apoio na cadeira, o outro no step, e o terceiro nível ali, qual é a variação? Deixa eu ver. Unipodal. O gato arrepiado, nível fácil, moderado e difícil. Nível fácil, um movimento leve e devagar, o terapeuta podendo auxiliar. O nível moderado, de forma mais rápida, o terapeuta também podendo auxiliar. E o difícil, intenso e rápido, sem auxílio do terapeuta. Flexibilidade torácica, sentado na cadeira, com os braços cruzados à frente. Então, abrir para as laterais do corpo, como se fosse desenhar um círculo. Nível moderado, o nível moderado, então, um movimento mais rápido, sem auxílio, e difícil, intenso e rápido, sem auxílio. Extensão de joelho na cadeira extensora. Então, aqui o paciente vai sentar na máquina, extensora de joelho, vai fazer a extensão com 100 a 20% de flexão de joelho, variação de amplitude. A segunda seria a extensão de tronco na máquina. Então, esses exercícios todos vão ser na academia, né? Sentado na máquina, realizar a extensão de tronco com 0 a 30 graus de flexão de coluna. Agachamento com a barra guiada. Então, o paciente vai, só sobe um pouquinho, aí, levantar da cadeira com a barra guiada nas costas. E, se necessário, utiliza sem a barra ou com o apoio do terapeuta também nos membros superiores. Depois a gente inicia os alongamentos, alongamento de peitoral, alongamento com 3 variações de tríceps, sentado na cadeira, depois de pé. E aí a gente finaliza o nosso protocolo. Então, o protocolo multicomponente com ênfase no treinamento de potência. Então, aqui está a descrição ali de como que a gente vai fazer, como o Bruno já comentou, né? A gente vai iniciar com a progressão de 35, 40, 45, 50, 55, 60% de 1RM ao longo dessas 12 semanas. Então, vão ser distribuídos em 2 séries, de 6 a 8 repetições no máximo, um tempo de intervalo de 60 a 120 segundos. Então, esses participantes, eles vão ser encorajados a fazer o movimento na máxima velocidade que conseguir na fase concêntrica e controlar a fase excêntrica por 2 a 3 segundos. Então, a gente vai seguir dando pistas verbais para os pacientes, né, a fim de direcionar esse exercício aí para ser bem utilizado na fase concêntrica, que é o que a gente quer. Então, os desfechos, né, a gente espera que a bradicinesia, avaliada pelo questionário PDRS, tenha, né, diferença, sendo eles os principais desfechos a potência muscular através do potenciômetro linear, a rigidez muscular através da elastografia, utilizando o ultrassom,
tanto de agonistas como de antagonistas de tronco, a capacidade funcional através do salto vertical e salto contra o movimento, flexibilidade muscular de cadeia posterior de tronco e membros inferiores através do banco de Wells e a composição corporal através do DEX. Então, essa parte eu acho que tem, né? Eu estava ali o comentário do Ronei que ele fez hoje ali, sobre o desfecho principal, né? Não Se a vi. gente não troca o desfecho principal para potência em vez da bradicinesia, é uma coisa que a gente vai ter que pensar. Não sei, Dá para Bruno, ser os dois. porque uma coisa leva a outra, né? Eu não sei, Bruno, o que tu acha? A experiência com o trabalho da Jéssica, né, é que o PDRS ele tem vários pontos, né, e alguns podem melhorar, outros não. E os estudos eles usam bastante, né, o PDRS como a bradicinesia, né, como desfecho principal. E aí talvez se o trabalho quisesse ser mais sugerido para revistas clássicas da fisioterapia, eu acho que esse é um bom desfecho. Não vejo por que usar a potência como principal se esse seria o objetivo. Mas se quiser, talvez mirar para uma revista no futuro, né, pensando em artigo. Porque falando isso é uma definição, né? Porque a gente vai avaliar tudo. Mas falar como principal a potência, eu acho que abre um pouco mais portas para outras revistas, né, que enxergam mais função do que Parkinson, né? Fala só sobre Parkinson, pessoas que estão acostumadas a ouvir mais sobre treinamento, estímulo clínico, do que estão familiarizadas com a doença, né? Então, acho que eu não vejo isso como uma grande discussão, né? Eu vejo só como detalhe. Não mas eu entendo porque é um detalhe que vai nortear completamente até o clinical trials, né? Que a gente tem que fazer todo aquele cadastro, a gente não pode errar nisso, né, Bruno? Eu fico pensando assim que às vezes no PDRS ele nos dá, pelo cálculo amostral, às vezes um N bem alto que a gente às vezes não consegue atingir, né, gurias? Isso é uma coisa que me preocupa também. E já essa parte mais voltada para potência, enfim, a gente sabe que é uma coisa mais quantitativa, né? Muito mais palpável. Eu não sei, Bruno, qual é o N que vocês estão acostumados a fazer nos trabalhos de potência muscular, nos grupos? Mais ou menos. Eu acho que é entre 15 e 30, assim. É eu não bastante. diria que fica menos ou mais que isso. Tá, entendi. As pessoas estão levantando a mãozinha, né? E eu esqueci de chamar o Daniel, tinha levantado antes. Dani, tu quer falar? Não, só fiquei com a dúvida se a UPDRS seria o suficiente para avaliar a bradicinesia enquanto desfecho principal, né? Porque tem só a seção ali da agilidade nas pernas e o restante é outras coisas, né? É o que tem aparecido, Dani, sabe? Quando se fala em bradicinesia para Parkinson, é o que o pessoal tem usado nos artigos para calcular esse desfecho, assim. Porque não existe um outro instrumento que, né, que meça isso de uma maneira, vamos dizer assim, não existe um instrumento para bradicinesia, então as pessoas acabam se apegando no PDRS, que é um instrumento geral, que é o mais conhecido para o Parkinson. E aí a gente acaba não tendo muito para onde recorrer, sabe? A gente não tem um instrumento correto, certinho, só para ver bradicinesia, ainda mais nessa população. Então aí a gente fica preso ao PDRS, não temos muito para onde correr. Entendi. Entendeu? Até estou passando aqui no projeto, a parte 3 da UPDRS tem vários movimentos avaliados, assim, mas o que descreve como bradicinesia é bater dos dedos continuamente, movimentos das mãos, movimentos rápidos alternados das mãos e agilidade da perna, então, esses 4. São 4 itens, né? Do E levantar da cadeira.
temos que pensar nisso. Katine. Agora eu estou mostrando ali, é por causa de todo o instrumento, ou vocês vão considerar só os 4 itens da bradicinesia? Eu não... Só os itens da só os bradicinesia. Para o desfecho principal, só os itens da bradicinesia. Sim. Porque senão não tem muita lógica a gente pegar todo o PDRS, né? Sim. Entendi. Se tu puder, deixa eu ver quem é que está apresentando, Bruna. Lá nos critérios ainda de inclusão, se tu deve voltar lá, que eu vi que vocês colocaram ali da escala Ronyard, está entre o estágio 1 e 3. E aí, logo embaixo, daí veio a questão do tipo, né, rígido cinético, com instabilidade postural. Aí, será que não teria que tirar, então, o 1 da escala Ronyard, porque aí ele não entraria mesmo assim, Não né? apresenta instabilidade, né? Só para não ficar uma coisa controversa, sabe? De um item para o outro ali. Eu acho que tu tira... Bem colocado, Katine. Muito bem colocado, não tinha me tocado disso. Tira essa instabilidade postural aí, gurias. Eu não lembro porque que a gente colocou estabilidade postural, não lembro. Pois é. Eu acho que sim, acho que assim fica mais coerente. Tá no da Jéssica, inclusive, também. Isso aí são coisas que a gente vai colocando e depois a gente faz copia e cola, enfim, e a gente não pensa no próximo projeto. Foi bem colocado. Eu também passou assim, ó, para mim. Não vi também. E aí, quando o Bruno explicava ali sobre o treinamento de potência, eu assim, não tinha muito entendimento também de como funcionava. Eu fiquei pensando nessa questão da velocidade, assim como para a definição da carga, tem como usar formas, né, de mensurar ali a velocidade, por mais que seja o máximo que consegue, pensando assim, como é que vocês vão controlar, né, já que eles já têm uma lentidão. Existe alguma forma de... E aí tem no próprio protocolo, né, também já tem mudanças na velocidade. Então, assim, não sei que momento vocês vão e como vocês vão cuidar essa velocidade máxima que realmente essa pessoa que já é mais lenta está fazendo, né? Vai ficar uma coisa bem particular de cada um, com certeza, mas teria como, não sei se vocês pensaram, se tem como, pelo menos para essa parte da velocidade. É uma dúvida mesmo, assim, não estou questionando tal, não, mas fiquei curiosa de saber também. A velocidade, ela se controla padrão ouro, né? Seria com... Não sei padrão ouro, mas eu vejo frequentemente sendo usado, com qual é o nome? Metrônomo. Então, o aplicativo de celular, tu define a velocidade que tu quer, né? E consegue alterar ela, né? Para ser 1 segundo, meio segundo, e depois 3 segundos, né? Daí seria meio segundo para concêntrica, 3 segundos para excêntrica. Mas o importante, né, é que seja a máxima velocidade possível, mas também a máxima intenção da velocidade, né? Não, nem que o paciente ele faça de uma maneira devagar, né, mas que ele esteja intencionalmente querendo ativar, né, usando o sistema nervoso central para tentar ativar o máximo de musculatura possível, fazendo o mais rápido possível. Por isso que o estímulo verbal é muito importante. A instrução é muito importante, porque a gente vai incentivar ele a fazer da forma mais rápida possível. E por mais que o movimento no final saia lento, ele vai ter uma percepção subjetiva do esforço alterada por essa intenção da velocidade, e os benefícios da potência vão ser atingidos em teoria, porque como ele está se esforçando para ativar a musculatura, as adaptações de caráter central, né, vão estar ocorrendo, né? Então tem mecanismos para controlar a velocidade, mas o principal, né, o mais importante é a instrução e a familiarização.
Muito bem. Mais dúvidas, pessoal? Gurias, tem mais alguma coisa que o Ronei chamou atenção ali que vocês ficaram em dúvida para a gente conversar? Sim. Deixa eu abrir aqui. Uma que ele... Deixa eu ver aqui, peraí. Uma das coisas que ele falou foi do banco de Wells, que não seria o teste de flexibilidade, ele usou outra palavra, inclusive mudou o nome do teste, né? Sim, deixa eu ver se eu acho aqui. Isso é uma coisa que na fisioterapia a gente aprende assim, né? Uhum. Flexibilidade, mas assim, quem sou eu para discutir com o professor Ronei, né? Que é dessa área, né, Bruno? Então, eu acho que, assim, se ele está sugerindo essa nomenclatura, é porque, com certeza, deve ser a mais utilizada, ainda mais em estudos, gurias, com potência, né? Então, eles estão acostumados com isso, assim. Então, a gente sempre utilizou dentro da nossa nomenclatura, né? Da físio, enfim. Mas, né, Bruno, tu pode me corrigir, mas eu acredito que seja a nomenclatura mais usada dentro dos trabalhos que vocês estão acostumados a fazer, né? Aqui entre os alunos do Ronei, a gente brinca bastante, né? E a gente tem que pensar 10 vezes antes de falar a palavra flexibilidade perto dele. E a gente fica com medo de falar essa palavra. Ele é bem crítico, né? Tanto da nomenclatura quanto das aplicações. Tem alguns alunos do grupo que já estudaram bastante esse tema, mas eu vou ser sincero, eu não entendo muito bem a distinção, por que ele faz tanto, por que ele bate tanto nessa tecla dessa distinção, né? E eu confiaria na palavra dele, é puro de confiar que já estudaram bastante isso no grupo, e como se ele pega tanto no pé, eu acho que talvez ele esteja certo. Outra questão, prof, é ali dos critérios que ele solicitou para a gente em população e amostra. Ele colocou que a gente tem que ficar atento aos critérios estabelecidos pelo consorte para a caracterização de um ensaio clínico. Ah, tá. Porque... Isso é que, assim, geralmente a gente usa, né, o consorte não só nos artigos, né, gurias? Para ensaio, entende? Ele quis dizer para a gente acabar, porque a gente tem que fazer o checklist certinho para ver se tem todos os dados que eles sugerem. Então, a gente acaba citando muito isso sempre quando a gente faz um artigo, né? Foi utilizado o checklist e tal para esse artigo, bababá. Tá. E a gente só é uma maneira de que vocês têm que colocar ali no início da metodologia do projeto que o projeto seguiu o checklist do consorte, entende? Entendi. Mas tem todos os itens que a gente precisa ali pro consorte. Tá, mas só incluir isso, então, no início. Só incluir, isso. Tá, beleza. Acho que de dúvida seria essa, e tem mais uma bem pontual. Tem. O teste de levantar e sentar, a gente botou que avalia a mobilidade funcional, e o professor Ronei sugeriu que não, que é a capacidade funcional. Tudo bem, pode mudar. É um termo realmente, pode mudar. Tá. Tem muita discussão também, capacidade funcional, mobilidade funcional, fica uma noite inteira discutindo sobre isso. E ali do dinamômetro manual da Medeor, a unidade de medida, tu sabe se é Newton? É Newton, esqueci de colocar para vocês no grupo. Daí a gente coloca ali também na descrição. E acho que foram mais algumas ali do protocolo também que ele trouxe. Que daí não seria para agora. Bruno, eu falei para as gurias ali que os exercícios depois, a gente fazendo um piloto, é que a gente vai decidir quais que a gente vai utilizar. Eu acho que é a melhor forma. Porque agora, para passar o projeto, tanto aí no Apex quanto no CEP, eu não vou entrar em detalhes quais são os exercícios que a gente vai, enfim, ir para potência, tá? Aí depois isso até num piloto, ali no primeiro piloto, a gente vai conseguir enxergar bem, tá? Tá, aí depois lá no cálculo amostral também ele falou sobre passar no CEP dessa forma que está descrita, não sei se a Bru consegue botar aí. Ali, cálculo amostral. Vai um pouquinho para baixo. Peraí. Aí a gente também não entendeu. Pediu para modificar e ele tem razão, acho que vocês podem colocar assim, na falta de estudos que tenham um desenho experimental muito próximo ao qual estamos sugerindo,
optou-se por realizar um piloto e realizar o cálculo amostral em cima desse piloto. Só dá uma incrementada do porquê que a gente não fez um cálculo amostral em cima de um outro artigo científico. Ah, tá. Só para dar uma melhorada assim na frase. Tá. Assim. Na falta de estudos que tenham um desenho muito próximo ao que estamos sugerindo, optou-se por realizar um piloto. Realizar um piloto e, a partir dele, estipular o cálculo amostral. Gente, mais alguma dúvida, assim, de quem está aqui, que queiram perguntar? Enfim, ficou claro? Por favor, tá? Se manifestem se alguém quiser falar mais alguma coisa. E, gurias, aí só terminem, assim, de arrumar, se puder, entre hoje e amanhã, para eu mandar pro Depois Jean. da reunião, agora, a gente finaliza isso. Porque, assim, Bruno, Jean, muito querido, assim, muito atencioso, conversei com ele, e ele, não tem problema, só me manda o projeto, enfim. Acho que ele entendeu que as universidades, enfim, diferem, né, em questão de fluxo. Acho que das dúvidas dele, as que ficaram em abertas eram essas. Então tá, senão qualquer coisa, daí vocês coloquem ali no grupo, tá, gurias? Se ficou alguma coisa, daí a gente responde. Acho que era isso mesmo, e acrescentar ele ali no TCL, tem uma página que a gente precisa acrescentar o Ronei ali depois. Tá, depois se a gente finaliza e te encaminha. Muito bem, mas acho que está muito bem, gurias. Então, agora está encaminhado. A gente pede desculpas de não ter tido a apresentação assim mais organizada, porque a gente entendia outra coisa. A gente fez uma apresentação de PowerPoint do artigo da revisão sistemática, e aí no final a gente ia linkar com o nosso projeto, assim, tipo, 2 minutos. É que assim, gurias, era para ter sido assim, tá? Tá, gente. Será que a gente não foi errado? Mas eu achei importante o Bruno fazer essa fala, até para o pessoal entender a lógica do trabalho, né? E eu acho muito mais importante, e foi o que o Bruno falou, né? Ele resumiu em uma frase, assim, que conclui da revisão sistemática que precisam de novos estudos, ponto. E aí eu acho que é muito mais importante a gente discutir o projeto de vocês nesse tempo que a gente fica batendo no artigo. E aí é importante porque daí vocês leram, se debruçaram bastante sobre a revisão, né? Que é o mais importante para vocês, no caso, não aqui para o grupo, tá? Por isso que eu modifiquei na hora, não tem problema. Um dia precisar, a gente tem o trabalho pronto. Não, acho que depois, em outro momento, a gente pode apresentar. Tá tudo prontinho. A gente vai finalizar então, e encaminhar, então. Só tirem a apresentação um pouquinho, só para eu fazer um fechamento. Ô, prof, posso perguntar uma coisa? Deve? Imagino que eu sei a resposta. Um prazo, mais ou menos, que a gente planeja começar esse piloto e daí depois começar as intervenções. O quanto antes? Amanhã, Bruno, tu pode? Para logo. O que que eu quero? Eu quero terminar essa escrita com as gurias. E porque daí todo o cadastro na plataforma ali, no CEP, enfim, é tudo comigo, tá? E aí eu vou fazendo essa parte. E as gurias nos bastidores já vão começando a fazer o cadastro no Clinical Trials. Mas eu já gostaria de começar a fazer essas coletas. Porque tu lembra, né, Bruno, que numa primeira ideia a gente tinha um transversal para fazer, né? Sim. Lembra? Então, eu acho que a gente tem que começar o quanto antes, até para entender quais são as dificuldades. É ali que a gente vai acabar vendo o que realmente importa, o que não importa, se a gente vai ter que modificar alguma coisa, enfim. Então, eu começaria o quanto antes. Não sei como é que está a tua disponibilidade, como é que funciona, como é que tu tá. Esse semestre eu vou estar bastante disponível. A única coisa que eu queria entender um pouco melhor também quanto tempo a gente tem para fazer esse projeto? A gente tem pelo menos um limite, assim? Quando é que... As gurias têm que defender em agosto de 2026, até agosto de 2026, tá? É a defesa delas. Vocês entrarem em agosto de 24? É só porque no documento eu tinha entendido...
aquele documento que tu mandou a gente preencher teria a data de início agora, daí Não, ó, uma coisa é a data do mestrado. Isso é uma coisa que é bom todo mundo saber. Uma coisa é a data do mestrado. Tu entra numa época, tu tem 2 anos para terminar teu mestrado. Mas não é a data que confere o projeto no CEP. Porque, querendo ou não, para o CEP, vocês estão começando agora. Vocês vão começar agora, vocês me entendem? Aham. Por que isso é bom? No CEP sempre vai mais ou menos 1 ano além do que o tempo de vocês no mestrado. Que isso é bom porque depois a gente tem que publicar o artigo vai, volta, é rejeitado, enfim, mas o projeto ele continua vigente. Mas vocês têm até agosto de 26 para defender, tá? Então, assim, Bruno, qual é a minha ideia, né? A minha ideia é porque demora para passar no CEP, depois vai ter que passar para o CEP da URGS. E eu conversei com o professor Ronei, eu falei, olha, Ronei, tu sabe que a gente não consegue seguir o tempo do CEP, né? Então, aí foi o que ele me disse, vamos começar com os pilotos, vamos começar o quanto antes, e, né, a hora que sair a aprovação tá tudo certo, mas a gente já tem que começar. Então, a minha ideia é que a gente fizesse a coleta todo esse ano, Bruno. É para terminar esse ano, tá? Então, assim, fazer o piloto, fazer os transversais, quem sabe agora no primeiro semestre, e se as coisas andarem bem, a gente no segundo semestre, a gente finalizar. Mas é que eu vou muito por ti, vou muito pelas gurias. Então, às vezes eu tenho assim, ó, o limite de vocês é até o final do ano, mas tem muito Uhum. aluno que às vezes reduz o período de trabalho, né? Depende muito de ti, Bruno. Se tu falar assim para nós, eu tenho até setembro para ajudar vocês, depois eu não vou poder estar tão disponível. A gente vai ter que se virar dentro do tempo que vocês podem também, tá? Então, mas assim, limite, final do ano, porque daí depois, os outros 6 meses de 2026, a gente escreve a dissertação, a gente escreve os artigos, enfim, é isso que eu tinha pensado. Uhum. O que tu me diz? Porque eu estava pensando na logística, né, das avaliações e o ideal é fazer uma avaliação período controle e depois fazer a primeira avaliação, daí depois a pós-avaliação e aí a gente tem também um follow-up, né? Uhum, Então são muitas avaliações, né? sim. E aí ainda mais fazendo um piloto, né? Então eu queria também entender que a gente tem bastante gente do grupo aqui, né? Sim. E como se algumas das pessoas que estão aqui vão contribuir, né, com Também as queremos saber. avaliações, com a intervenção e tal. Contando Sim, E- é o que eu penso, Bruno, assim, ó, tem a Camila que tá aqui, tem, já vou dar a palavra para vocês, tem a Camila e tem o que saiu agora, cadê ele? O Menestrino, o Guilherme. Guilherme. o Guilherme. Então, assim, Bruno, tem a Camila e tem o Guilherme, que são, né, são 2 pessoas que estão querendo ingressar no mestrado, e são pessoas que eu conto com eles para auxiliar nesse projeto, tá? Fora isso, eu quero submeter esse projeto para as bolsas de iniciação científica da universidade. Então, eu conto que eu consiga mais uns 2 alunos de graduação aí para auxiliar bolsistas, tá? Então, já fica o convite aí para alguém, se alguém quiser também. E tem uma galera entrando aí, né? Por exemplo, a Gabriela, que levantou a mão. Espero que ela esteja disposta a auxiliar. Isso mesmo, gostaria de me colocar à disposição aí para auxiliar as gurias no que for necessário. Podem contar comigo. Ai, que maravilha. Obrigada, sempre bem-vinda. Obrigada. Então, assim, Bruno, eu também acho que tem muita avaliação, tá? Se tu for me perguntar, eu acho que tem muita avaliação. Então, isso eu acho que é uma coisa que depois a gente pode fazer, quem sabe, né? A gente pega um paciente com Parkinson e a gente tem aí uns pacientes que são mais, como é que eu vou te dizer? Funcionais. E são pessoas que têm noção que é uma pesquisa e que estão servindo ali, olha, eu vou te pegar como cobaia agora para a gente ver como é que está o nosso protocolo, se ele não está muito longo, como é que ele está, enfim. Né, que são aquelas pessoas mais acessíveis, assim. E eu penso em a gente pegar um paciente com Parkinson, aplicar tudo que a gente está propondo, e aí depois sentar e conversar, assim, será que vale a pena mesmo a gente aplicar tudo isso? Será que a gente não tira isso, não tira aquilo?
Então, eu acho que só a gente começando, Bruno, que a gente vai ter uma noção, assim, olha, a gente ficou, sei lá, 4 horas avaliando essa pessoa. Não dá, ainda mais com esses pacientes com Parkinson, não dá, é muito tempo. E para a equipe também é muita coisa. Às vezes são desfechos que a gente quis colocar no projeto, achando que é importante, mas depois a gente vai chegar à conclusão que tem 2 coisas ali que medem mais ou menos a mesma coisa, a gente retira. Essa seria a minha ideia, tá? Mas eu acho que a gente só vai conseguir enxergar isso a partir do momento que a gente começar, Bruno. Sim. É porque quando eu ingressei, né, na ideia do projeto, na minha cabeça eu ia participar mais claro, a concepção do Roney e tal. Eu estava muito pensando em ajudar nessa parte da potência, mas o que eu tinha para mim era mais participar da parte da elastografia, que era um tema que estava me interessando muito na época, e ainda me interessa bastante por essa técnica, né? Mas daí, vendo, né, que essa parte da potência é muito nova, né, para o pessoal da fisioterapia, eu acho que essa parte também vai me envolver muito, né? Uhum. Não, mas eu acho que assim, Bruno, qual é a ideia, né? Que eu sempre faço. A ideia é a gente montar um grupo bem fechado, bem coeso para o projeto, de você fazer o treinamento neles, assim. Essa é a minha ideia, de você fazer um treinamento, você pegar a parte que mais te interessa, como você citou, para você fazer, você aplicar, mas o restante o pessoal vai aplicar, né? Então, assim, e claro, tu ficar disponível, acontece alguma coisa, Bruno, enfim, né? Nos ajuda tal dia que aconteceu isso, enfim. Mas é bem tranquilo, tá, Bruno? Eu acho que tu tá super importante nos auxiliando nessa parte, mas eu quero que os meus alunos aprendam, tá? E justamente a Camila que está vindo, o Guilherme que estão vindo, a ideia é que eles deem sequência para o trabalho depois, a gente respondendo algumas outras perguntas que vão surgir no decorrer deste trabalho, mas eu quero que eles dominem as avaliações. Então, assim, essa é a minha ideia. A gente tem muitos trabalhos ali com a Flávia e com o André, que são, né, são alunos ali também, e a minha ideia é sempre essa. O pessoal daí passar as informações, nos auxiliar, enfim, mas treinar os alunos, porque eu quero que os meus alunos façam. Isso não é para você fazer, não, Bruno. Né? Uhum. Não, sei lá, eu gosto, vou fazer essa parte para vocês ali, enfim. Beleza, agora o restante é com eles, Sim. tá? Beleza. Então, assim, a intervenção também, tudo é com eles. Aconteceu alguma coisa, Bruno, precisamos conversar, vem aqui, vamos fazer uma reunião, beleza? Mas assim, né, a logística, toda essa parte do trabalho é com eles, tá, Bruno? Eu fiquei Beleza. com uma dúvida agora, pensando na parte da intervenção. Quando for fazer com potência, né? A gente vai usar o potenciômetro toda vez que os pacientes forem fazer os exercícios ou só uma vez hoje? O potenciômetro, né, o peak power, né, ele é só para avaliação mesmo, para calcular a potência que eles estão fazendo. E aí, com base na periodização, né, no treinamento pensado e a forma com que o estímulo verbal e a instrução é dada, a potência vai surgir naturalmente, né? E aí depois a gente avalia se realmente surgiu, né? A gente espera. Tá. Por Então isso é a como ideia se das 6 semanas, Bruna, para repetir de novo, para ver se realmente a gente está conseguindo atingir a potência que a gente gostaria, entendeu? Sim, ele equivale ao teste de um RM, tipo, um RM vai estar medindo a força, daí vai basear. Não, porque daí vai ser para carga. Eu fiquei um pouco confusa. Equivale à dinamometria, então. Os momentos de fazer os dois. O teste de um RM, ele avalia a força máxima, né, para aquele exercício, para o exercício. E aí a dinamometria, dependendo, né, de como tu emprega ela, se fosse no isocinético, no Cybex, a gente calcularia daí a força máxima também, mas em outras condições, né, em condições um pouco mais ideais, e também para um movimento específico, né. O potenciômetro, ele avalia a potência em si
na tarefa que você está se propondo a avaliar com ele. E a gente utiliza daí as faixas de um RM para testar a potência nestas faixas, né? Então, a gente vai fazer um RM, vai estimar, então, pode estimar o RM, mas daí a gente vai fracionar ele em faixas menores, 30, 40 e 60, e fazer o teste de potência nessas faixas de um RM. Então, a gente precisa do teste de um RM para fazer o teste de potência ideal, né? Metodologicamente, em faixas diferentes, né? Uhum. Entendi. Obrigada. Então é isso, Bruno. Não sei se eu respondi tua dúvida, se tá tranquilo para ti dessa forma. Sim, sim. Mas daí a gente tem que começar a organizar, né? Tá. Sim. Eu só tô terminando essa parte escrita, Bruno. Daí a minha ideia é, quem sabe, a gente faça uma reunião semana que vem, nós, somente, enfim, presencial, até para alinhar esse tipo de coisa, tá? Vamos chamar quando essa pessoa, eu até já tenho uma pessoa em mente com Parkinson para chamar, avaliar quando essa pessoa, trazer ela quando aqui, quando que fica bom para a gente. Eu quero estar junto nesse dia que a gente vai aplicar todas as avaliações, enfim, porque para mim também é bastante novo, eu nunca apliquei um teste de um RM, só vi aplicar, mas eu nunca apliquei, então eu também quero participar, tá? Então, daí eu acho que ali a gente vai respondendo. E tu fica bem à vontade para me dizer, ó, professor, eu quero participar disso, enfim, aí o restante o grupo vai tomar conta e vai assumir, tá? Beleza. Muito bem. Nossa, agora que eu vi 1h30, né, gente? Mas Tem coisa. Prof, licença, tu pode ficar um minutinho após o encerramento para eu conversar contigo? Claro, Lu, fico sim. Aham. Fernanda também, Fê. Queria falar contigo. Tá, pode ficar. Bruno, muito obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada, Bruno. Tá? Obrigada, Obrigada para todo mundo. Gurias, obrigado. Então, só termine ali, me encaminhe ali o projeto certinho. E aí, aqui no grupo, a gente combina, tá? Um dia para a gente se encontrar semana que vem para combinar a logística, tá bom? Certo. Obrigada, prof. Obrigada a todo mundo pelas participações. Gente, boa noite. Um abração. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Deixa só eu parar a gravação aqui.